parei na parte que fala de imagem e verdade, certo? Imagem e verdade. Então, segundo o autor, todo mundo que vai para a rede social, todo mundo que se expõe, seja famoso ou não, precisa ter a sua verdade. Não importa o que os outros pensem, você precisa ser autêntico, você precisa ter a sua verdade. Então, eu vou ler o seguinte trecho aqui assim, olha. Minha crença é que a imagem, a gente está falando de imagem, né? O livro fala sobre isso. É que a imagem precisa estar associada à verdade. Senão, não faz sentido. Não defendo manipulação e sim exibir o que somos, é aquilo que eu falei, autenticidade. Porque somos sempre mais fortes quando verdadeiros. Doa a quem doer, é o que eu falei, não importa o que os outros vão pensar. Claro que isso significa abraçar nossas imperfeições. Inclusive, eu estou lendo um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Em breve, quem sabe, eu faço a resenha dele, mas ainda estamos aqui, nesse livro aqui. Calma, volta, estamos aqui. É claro que isso significa abraçar nossas imperfeições, contextualizar nossos defeitos e não desqualificar nossos erros, mas sim aprender com eles. E isso não é uma crença qualquer. O ser humano pode até se apaixonar momentaneamente pelo que parece ser perfeito, mas é o imperfeito que ele ama no fim das contas. O perfeito é o idealizado que dura pouco, já a imperfeição é parte do que somos, ela nos torna carne e osso. Outro trecho. Descobrir nossa verdade não é simples. Precisamos parar, pensar, testar, confirmar, amadurecer. As respostas nem sempre estão na ponta da língua. Precisamos olhar para dentro, exercitar o autoconhecimento, descobrir nossos pontos fortes, alimentando-os e desenvolver nossos pontos fracos, sem deixar que eles tirem nossa força ou que tomem conta da narrativa. Então é aquilo. Todo mundo tem uma narrativa quando vai para a rede social e você tem a sua narrativa, você não pode deixar que as suas imperfeições, que os seus defeitos dominem a sua narrativa. Você precisa ter a sua verdade, mas é como se fosse assim, você tem que ter uma imagem de empoderamento, se é que é isso que eu estou entendendo. Se é que eu posso dar um nome para isso, né? Você não pode passar aquela imagem de fraqueza total, mas também não pode passar a imagem de uma pessoa soberba, que não tenha nenhuma imperfeição. Você tem que ser equilibrado, você tem que manter o equilíbrio. Aí o autor deixa aqui algumas perguntas para você fazer a si mesmo quando você estiver expondo a sua narrativa, expondo as suas ideias na rede social, seja a nível profissional ou não. Eu achei bem interessante essa listinha que ele deixa aqui. Quem é você? O que lhe despertou interesse em começar a caminhar? O que o motiva? O que não faz você se sentir bem? Como começou? Qual o seu maior orgulho? Sua maior realização? Quanto achou que não iria dar certo? Quem o inspira? Como você se imagina daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que favorece que você atinja seus objetivos? O que o atrasa? Você acha que as pessoas o entendem? Como você acha que sua imagem é vista por seu público ou pelas pessoas com quem você se relaciona? Tem um trecho aqui que eu quero ler que ele deixa, que é muito importante. Se contamos nossa história, né? Todos nós temos a nossa narrativa pessoal quando a gente vai para as redes sociais. Então ele fala, se contamos nossa história falando apenas dos sucessos, fica o teto de vidro imponente, porém frágil por causa da arrogância. Se contamos nos vitimizando, elencando todas as mazelas da vida, seremos vítimas e ninguém quer ser amigo de pessoas fracas e sujeitas a tudo e todos. A composição da narrativa pessoal, constituída de erros e acertos,
emoção e verdade. É um dos pontos mais importantes em todo o processo de fortalecimento da imagem pessoal. Então, quer saber como é que a nossa imagem pessoal pode ser fortalecida? Dessa maneira, combinando os erros e os acertos, as mazelas e os sucessos. Nada em excesso, certo? No capítulo seguinte, que é o capítulo 18, ele vai falar sobre o avatar tagarela e a metafísica das redes, ou seja, o que leva as pessoas a estarem a todo momento fazendo comentários, interagindo na rede social. Olha esse trecho aqui. De onde vem essa obrigação de nos manifestarmos e nos posicionarmos? Você já reparou que ultimamente, nos últimos anos, né? Isso é recente. Não só em época de política, mas no geral. A gente está vendo que isso está se expandindo para todas as esferas. As pessoas estão se posicionando. Tudo fala sobre posicionamento. Até se você gosta de tomar Coca-Cola ou Pepsi. Até se você gosta de morango ou de maçã. Tudo é motivo para começar um debate surgir ou até uma discussão surgir. E aí vem as pessoas agressivas e vem, enfim, né? Continuando aqui. Essa obrigação de seguir e ser seguido, curtir e ser curtido, de retuitar a cada minuto e manter um diálogo incessante. Já reparou que existe uma certa obrigação disso acontecer? Parece que todo mundo tem que fazer isso, né? Desde sua criação, a internet prometia ser um ambiente virtuoso de liberdade de expressão. Eu me lembro que quando eu entrei na rede social, né, na época era o Orkut, era tudo a nível de amizade. Você entrava no Orkut para poder fazer contato com quem estava longe, reencontrar amigos, manter contato com pessoas que você tinha acabado de conhecer. Tinha os scrapbooks que fala, né? Você deixava um recado na página da pessoa, digamos que seja assim, no feed da pessoa, certo? Você não via o que a pessoa pensava, não interagia com aquilo, você só ia lá. Funcionava como um e-mail, tá? Um e-mail mais divertido, digamos assim. Essa propriedade ainda a define em parte. A rede social é para isso, ainda em parte, né? Um ambiente virtuoso, de liberdade de expressão, né? Mas à medida que transformou opinar num ato irresistível, guarda essa palavra, opinar. Opinar, vem de opinião. Então, a internet, ela virou território de opiniões. A rede social, então, virou até um tribunal, porque onde todo mundo dá opinião o tempo inteiro, vai ter sempre discordância e vai virar, aquilo dali vira um tribunal. Aquilo dali vira um júri. A virtude se transformou em vício, em que o caráter quase obrigatório de emitir juízos, é isso que acontece, emitir juízos, todo mundo o tempo todo emite juízos sobre alguma coisa, sobre alguém, e fazer comentários acabou por nos oprimir. Isso tem oprimido ou não? Fala sério, gente, isso tem oprimido, não tem? Quando ninguém mais lê nada além do título de um post e logo dispara um juízo fatal e quiçá viral, o desafio é saber como interromper a corrente de transmissão de conteúdo dos torrentes de dados que nos impactam e aprender a receber informações sem reagir a elas de forma compulsória e compulsiva. Aí aqui depois tem um parágrafo que ele fala da trilogia Matrix, certo? Ele fala assim, ao postar e receber likes, temos a impressão de que estamos sendo seguidos e prestigiados, mas também estamos seguindo e prestigiando. E somos tão bois de boiada quanto qualquer robô programado para twittar. As redes sociais são as tabacarias que nos permitem inalar a nuvem de palavras, ideias e sensações da internet. Essa metafísica das redes que se tornou o nirvana,
mas também o karma digital de minha geração. No capítulo 22, ele já começa a falar sobre como cuidar da sua própria imagem. Ele deixa algumas dicas de como que você pode se comportar, né, nas redes sociais. Então, segundo a opinião dele, aí vai começar o episódio, a parte que eu comentei lá atrás, nos primeiros vídeos que eu fiz sobre esse livro. Não sei se quem assistiu lembra. Eu comentei que havia algumas coisas que eu não concordei com o autor, né? Até brinquei que eu passei raiva ao ler esses trechos que eu não concordei com o autor, porque eu achei uma incoerência da parte dele, tá? Mas ele é o escritor do livro, ele é o autor, né? Ele tem direito de escrever o que ele quiser. Eu só tô falando aqui como resenhista, como leitora, tá bom? Um livro muito extenso, com muita informação, então chegou na parte que eu não achei muito coerente o que ele falou, tá? Então, para ele, a interpretação da pessoa, por exemplo, você escreve alguma coisa lá e posta, a interpretação de quem lê vai ser culpa sua, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Olha, por isso o primeiro passo a organizar uma informação é ter clareza de seu objetivo e assunto e do público que será atingido. Então, antes de mais nada, quando você vai para a rede social, você vai passar uma informação, você, não sei lá, seja profissional, pessoal, você está ali construindo a sua imagem pessoal, certo? Você precisa fazer isso aqui, você precisa ter clareza do objetivo que você quer, você não pode chegar lá e postar, tá bom? O assunto você tem que dominar, você tem que ter noção de que assunto é aquele e o público que você quer atingir. Quem são as pessoas? Qual é o seu público-alvo, né? Qual o propósito de sua comunicação? Qual o seu objetivo ao se expressar? É uma série de coisinhas que ele diz que a gente tem que fazer. Daí o segundo ponto, a audiência. Com quem você está se comunicando? Quais são as limitações de entendimento ou qual o interesse principal e as motivações do público para quem você está transmitindo sua mensagem, né? Eu tenho uma mania de interagir com o que eu leio, então eu deixo coisinhas escritas nos cantos, assim. Aí eu até anotei uma coisa aqui, quando interpretam mal um texto, tem certeza de que a culpa é de quem escreveu? Deixei anotado aqui. Por que, gente, que eu não concordo totalmente com ele nisso? Porque, assim, eu sou professora, né? Eu sou professora de português, de inglês, de redação. Eu sei muito bem como o que acontece quando você escreve alguma coisa e a pessoa, no caso o aluno, né? Estou falando aqui como professora, a pessoa não interpreta da forma adequada, da forma correta, e a culpa não é sua, entende? O professor coloca um enunciado, né? De forma que os alunos entendam coisas super simples, só que o que acontece? O aluno não entende. O aluno não interpreta um enunciado. E a culpa vai ser do professor? Será que a culpa vai ser do professor? Então é por isso que eu questiono. Eu deixei até essa perguntinha aqui no livro, né? Porque será que realmente toda vez que alguém me interpreta errado, a culpa é minha? Ou é da pessoa que está com nível de conhecimento baixo e precisa aprender mais? Ou às vezes a pessoa, ela tem até um problema cognitivo, gente. Tem coisas que fogem do controle da própria pessoa, né? Por exemplo, tem alguns transtornos que atrapalham uma pessoa de entender as coisas, né? Às vezes ela tá com a cabeça cheia de preocupação, ansiosa, e aí? A culpa vai ser minha? Tem certeza? Será que a culpa também não é do outro? O outro também tem culpa? Eu acredito na teoria de que o outro tem sim a sua parcela de culpa. Não é sempre
que a culpa é de quem está escrevendo, não, tá? Então, nesse ponto, eu não concordo com Pedro Tourinho. Me desculpa, mas eu não concordo, tá? Então, a seguir, deixa eu ver outra coisa aqui importante. Ele fala assim, ó, numa comunicação etnocentrada como a cultura brasileira ocidental, feita por e para o homem branco, o sistema começou a ruir quando as outras bolhas, minorias que na prática são maiorias, começaram a ter voz e força para deixar bem claro e de forma combativa o que ficou entendido em cada mensagem. Então eu sublinho essa parte aqui, olha, feita por e para o homem branco. Como assim, gente? A cultura brasileira ocidental foi feita pelo homem branco? Vocês acreditam nisso? Vocês concordam com isso? De que a nossa cultura foi feita para o homem branco? A gente é um país miscigenado que recebeu brancos, mestiços, negros, índios. E será que foi feita para o homem branco? Como assim? Ah, você vai falar, Priscila? Foram os europeus que nos colonizaram. Sim, portugueses, espanhóis, ok. Mas você sabe a origem deles? Você sabe o que tinha no DNA desses europeus? Você acha que eles eram brancos, puros de verdade, totalmente brancos? Você acha que os portugueses e os espanhóis que nos colonizaram, eles eram brancos? Eles poderiam ter, sim, a pele mais clara. Mas eles já eram miscigenados, vocês não sabiam disso? Você sabia que o pessoal que veio para cá de Portugal, eles eram uma mistura já de anos e anos e anos e anos atrás? Descendentes de mouros, descendentes de judeus, descendentes de uma mistura de povos. A Península Ibérica, gente, já era toda miscigenada quando veio para o Brasil. E como então que a cultura daqui foi feita para o homem branco? Aí ele fala que assim, olha, foi feita por e para o homem branco. Gente, se ela foi feita para o homem branco, aí eu não vou falar sobre isso, tá? Eu não sou historiadora, não vou entrar aqui no campo que não é meu. Mas, feita por... Não. E o pessoal que veio para cá era miscigenado. Europeu, de nome, mas no sangue, na veia, não era branco, era miscigenado. Porque eu acho assim, quando você fala que alguém é branco, que alguém é negro, que alguém é índio, você está dizendo que é da raça pura daquela pessoa, tá? Fulano é branco, fulano é... Eu não consigo, sabe? Eu não consigo olhar para o Brasil e definir porque o Brasil é uma mistura. Tanto que eu aprendi na escola que existe mameluco, existe mulato, existe cafuso. Ninguém fala esses nomes, né? Você vê a mídia falar isso, ressaltar que existe mameluco, cafuso, miscigenado, no mínimo fala moreno. Mas a mídia não fala isso, né? Parece que a mídia gosta de dizer as raças puras, o índio, o negro, o branco. Será que isso não aumenta, gente, a segregação? Será que isso não aumenta o preconceito, não? Será que o fato de você achar que as raças são puras, separadas, não vai aumentar o preconceito? E se você achar que todo mundo é miscigenado, o preconceito não vai diminuir? Então, pois é. Outra coisa que eu quero comentar aqui, e que eu deixei sublinhada sobre algo que ele falou, ainda nesse parágrafo, ele disse assim, olha, o sistema começou a ruir quando as outras bolhas... Que outras bolhas? Aqueles que não são brancos, porque ele está dizendo aqui que a cultura brasileira ocidental foi feita por e para o homem branco. Então, aí ele prossegue. O sistema começou a ruir quando as outras bolhas, ou seja, os que não são brancos, minorias que na prática são maiorias, começaram a ter voz e força para deixar bem claro e de forma combativa o que ficou entendido em cada mensagem. Forma combativa. Eu sublinhei isso aqui. Gente, forma combativa
é forma agressiva. Vocês acham que, da mesma forma que seria errado uma cultura feita somente para o homem branco, como ele está dizendo aqui, também não é certo você interpretar tudo isso de forma combativa, porque isso não vai trazer paz nunca para nenhuma raça. Isso não vai trazer unificação, unidade para ninguém. Responder a um sistema de forma combativa é responder de forma agressiva. E é o que tem acontecido hoje. Essas minorias que ele fala aqui, né? Que a gente já imagina do que ele está falando, são aqueles que não são brancos, estão respondendo a tudo o que receberam durante séculos de forma combativa. Ok, é um direito, né? É um direito do ser humano se expressar, seja de forma agressiva ou não. Nós temos livre-arbítrio. A questão é achar que isso é certo. Será que isso é certo? Assim como eu não posso achar certo uma cultura que foi feita só para o homem branco, eu também não posso achar certo uma cultura onde as minorias respondam a tudo de forma combativa e agressiva, pisando nos outros. Por quê? Porque estão pagando com a mesma moeda. Estão fazendo igualzinho aquela cultura, né, opressiva do homem branco. Só que agora é o contrário. São as minorias que estão, né, agindo agressivamente e tem que ter cuidado para não se tornarem agressivas. Igual o homem branco foi. Opressor e agressivo. Qualquer um, gente, pode se tornar opressor e agressivo. Essa que é a verdade. A gente está falando aqui de imagem pessoal. Imagem pessoal é essência. A gente está falando de essência humana. E na essência humana, seja branco, seja índio, seja negro, seja miscigenado, asiático, amarelo, árabe. Se no coração, se na mente, se na essência existe a mágoa, existe aquele espírito vingativo, combativo, agressivo, sempre vai haver opressão. O negro pode virar um opressor, o índio pode virar um opressor, o asiático, o árabe vira um opressor. Não é só o branco. Então eu acho assim que esse autor e muitos outros autores que pensam como ele, eles falam só de um lado da moeda. Eles não falam do outro lado, eles não olham essas possibilidades de que é um problema da raça humana, que isso não está associado a cores, isso não está associado a raça, isso está associado ao interior do ser humano, à essência humana, tá entendendo? Então deixa eu ver aqui o que eu posso comentar que eu sublinhei. Nas redes sociais, quando estiver falando de algum assunto delicado ou um tema sensível, certifique-se de que sua mensagem não tenha nenhum ruído, nenhuma possibilidade de ser mal interpretada ou de soar desnecessariamente ofensiva. Inclusive, o que eu estou falando aqui não é para soar ofensivo para ninguém, eu estou falando apenas da minha opinião de que ele poderia ter levado a questão para um outro ângulo, entendeu? Ele poderia ter falado também que outras raças podem se tornar agressivas, porque o que eu tenho visto hoje, gente, é que a segregação continua. E quem combate o preconceito acaba sem querer contribuindo para que haja mais segregação, mais separação, como se não fosse ninguém misturado. Vá atrás de outras informações antes de dar sua opinião sobre um assunto. Exatamente, é o que eu estou trazendo aqui. Tem uma informação que eu sei, de que os europeus, os brancos, eles vieram para cá miscigenados, inclusive tinham sangue de negros no DNA deles, mouros, árabes. Então, quando você fala de branco europeu, você tem que ter certeza se realmente é branco. Vá atrás da história verdadeira. Era branco mesmo? Aí ele já entra já no capítulo 23, pegando pesado aqui no assunto, mexendo com tópicos mais delicados, tá? Fala sobre o peso das palavras. Então quando você está falando na rede social, você precisa se atentar ao peso das palavras, porque as palavras, elas têm poder, gente, tá? E eu posso dizer para você que o mundo foi criado pela palavra, porque eu acredito que o mundo foi criado por Deus. E Deus usou a palavra, porque não existia nada.
era tudo sem forma e vazio. E só depois que a palavra dele foi proferida é que as coisas começaram a acontecer. Isso mostra, isso é a prova de que palavras têm poder. Então ele fala que assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra nigger tem uma força diferente se quem a pronuncia é uma pessoa branca ou uma negra. Ok, a gente sabe que nos Estados Unidos essa questão da segregação é bem aguçada, né? Os negros podem usar a expressão em conversas, músicas, textos. Já na boca de um branco, a palavra se torna uma ofensa, pois está historicamente associada a um linguajar ultrajante e racista, por causa de toda a história, né? Que nós sabemos que os Estados Unidos viveu em relação a negros e brancos. Aí ele fala aqui sobre um episódio. Jonathan Fredland, que chefiou a área de comunicação da Netflix, uma empresa progressista, foi demitido em 2018 depois de usar o termo nigger em 2 momentos diferentes dentro da empresa. Numa mensagem aos colaboradores, o CEO da empresa, Reed Hastings, escreveu que o uso da N-word, nem quis pronunciar, ele nem quis escrever a palavra toda, só colocou N-word, em pelo menos 2 ocasiões mostrou uma inaceitável baixa consciência racial e sensibilidade. Perceba que nem no e-mail se usa a palavra por extenso. Aí eu penso assim, gente, é válido você entender o passado, você não pode negar o passado de um povo, o que aconteceu, marcou, tá lá, fizeram, foi feito. Mas você dar continuidade àquele aspecto negativo do passado, tem necessidade? Tem necessidade de você empoderar mais ainda o problema? Em vez de você procurar uma solução, uma cura para o problema, você vai ficar reforçando aquilo? Será que isso é saudável para um povo? A gente fala muito sobre saúde, né? Que geração mais hipócrita. Porque é uma geração que cuida tanto do corpo, da saúde, da mente, meditação. Só que na hora de cuidar da saúde da sociedade, indo lá atrás na história do povo, na cultura, em vez de restaurar a ferida, em vez de reestruturar o que foi quebrado, quebra mais ainda, abre mais a ferida e deixa sangrar mais, não dá para entender. Isso é uma narrativa totalmente incoerente. Então, o que eu quero dizer aqui? O fato dos Estados Unidos terem vivido algo muito desagradável entre brancos e negros, que fez com que a palavra nigger seja bem vista quando é falada por negro e mal vista quando é falada por branco, ok. Agora, o cara lá dessa empresa super famosa, que eu não vou mencionar aqui novamente, não sei, por causa do algoritmo aí, né? Enfim. Ele foi demitido. Por que será? Porque ele não era negro. E ele usou a palavra nigger. Ou seja, ele não pode usar a palavra nigger porque ele é branco. Então ele foi demitido. Assim, eu estou tentando entender o contexto também, né, gente? Às vezes o contexto em que ele falou sobre o que, afinal, aqui? Ele foi demitido em 2018, depois de usar o termo nigger em 2 momentos diferentes dentro da empresa. Tá. Mas aqui não fala. Reed Hastings escreveu que o uso da N-word em pelo menos 2 ocasiões mostrou uma inaceitável baixa consciência. Mas assim, o que eu queria entender, eu não entendi bem. O autor colocou esse fato aqui, mas ele não explicou o que realmente o cara que foi demitido fez. Se o cara que foi demitido ultrajou alguém, se ele ofendeu alguém, se ele fez algo grave. Pelo que eu li aqui, o próprio autor fala que quem escreve fala é responsável pela interpretação alheia. Então, o que eu posso dizer aqui é que a forma como ele escreveu não está me levando a interpretar a coisa da forma que eu acho que ele quer que eu interprete. Porque o que eu estou entendendo aqui é que o cara foi demitido só porque mencionou a palavra nigger e o cara não era negro. Aí você pensa, uma coisa dessas acontecendo em pleno século XXI, numa época que todo mundo fala para acabar com o preconceito, numa época que todo mundo fala contra a intolerância, você acha isso normal?
o cara ser demitido de uma empresa que é considerada de mente aberta só porque ele usou uma palavra que historicamente um branco não pode falar? Isso não vai mudar não, gente. Como assim? Se o homem não fez por má intenção, vamos lá na essência, vamos procurar conhecer melhor as pessoas, né? Vamos conversar. Será que ele realmente fez com má intenção? Por que ele falou essa palavra? Só porque ele tem a pele branca? Então, no fundo, existe um preconceito ainda, só que agora é o contrário, né? Então, agora os negros estão revidando, né? Será? Eu só estou perguntando aqui, estou tentando entender. Será que eles estão revidando aquilo que foi feito a eles no passado? Então, eles não perdoaram? Os brancos não pediram perdão? Os negros não aceitaram perdão? O que afinal de contas está acontecendo com a nossa sociedade? Porque se a gente continuar assim, repercutindo, repetindo os mesmos atos dos nossos antepassados, a gente não pode falar mal dos nossos antepassados, porque estamos fazendo igual a eles. Essa que é a verdade. Aí o autor fala que já aconteceu com ele o lance de ele deixar de usar uma palavra porque ele descobriu a origem dessa palavra. Eu acho isso muito bacana, isso é muito legal. Você sim, procurar saber a origem, o significado de uma palavra, né? Eu sou da área de linguagem, tenho lido com isso, com palavras, é muito bom você saber o significado de uma palavra antes de mencioná-la, antes de trabalhar com ela em algum contexto, tá bom? Mas assim, você ficar também com muito medo, né? Você fica, sei lá. Vamos continuar aqui. Eu mesmo deixei de usar uma palavra depois de investigar mais sobre sua origem. Costumava falar com frequência banzo, que eu cresci ouvindo em minha infância na Bahia, como sinônimo de tristeza e saudades. Como eu saí de lá há mais de 15 anos, dizia volta e meia que estava com o banzo de minha casa nos postes. Mais ou menos em 2017, aboli a palavra de meu vocabulário. Na época em que os escravos eram traficados da África para o Brasil, o banzo era como se referiam à depressão, uma doença que os matava de tristeza. Veja, essa palavra carrega uma carga muito mais forte do que saudades de minha terra. O fato de um homem branco, isso daí que eu não entendi muito bem, porque ele tem a pele branca, né, o autor. O fato de um homem branco usar essa mensagem não só é inadequado, como também uma falta de respeito à memória e à dor de todo um povo retirado à força de seu país. Tá, mas você acha que o tempo inteiro a gente vai conseguir saber o significado de todas as palavras? Será que a gente também não está ajudando a construir uma sociedade que se vitimiza a todo momento? Será que a gente também não está colaborando para que as pessoas se vitimizem mais ainda, se afundem mais ainda nas suas tristezas, na sua baixa autoestima, no seu passado amargo? Será que isso está ajudando? É a mesma coisa que você chegar para uma criança, né, e, e, e colaborar para que ela não seja liberta, para que ela não seja liberta de um, sei lá, de um xingamento que deram para ela, chamaram ela de magrela, chamaram ela de ossuda. Então agora qualquer pessoa que falar a palavra ossuda, gerações posteriores que falar, ela ou os descendentes dela vão ficar chorando, vão se sentir desrespeitadas. A gente fala tanto do bullying, né? Que as pessoas se milindram facilmente, as pessoas têm casca de ovo, né? Que ninguém tem resiliência porque ouve uma coisa e não aguenta, mas ao mesmo tempo a nossa geração também está ajudando a povos, sociedades continuarem com esse sentimento de falta de resiliência. Eu concordo que você deva respeitar um povo, deva ter noção da dor que ele passou, mas peraí, isso foi lá no passado. Hoje são os descendentes, mas vamos então ver aqui. Vamos tratar dessa ferida? Existe cura, existe remédio, porque todo mundo quer se sentir bem com todo mundo. Ninguém precisa de desrespeitar ninguém. Mas também você viveu o tempo todo se policiando, acusando alguém de ter falado uma palavra, ou você que quer falar uma palavra não sabe se deve falar essa palavra, você vive numa redoma, você vive preso, todo mundo está preso. Um preso na ferida, o outro preso porque não sabe o que pode dizer. Então, assim,
Eu penso que ao mesmo tempo que você tem que falar de liberdade, de tolerância, de amor, você também tem que tratar do problema. Não adianta você colaborar para que o problema permaneça. Senão ninguém, gente, ninguém vai conseguir conviver com ninguém. Por que uma pessoa não pode ouvir determinada palavra? Essa palavra é ruim. Mas por quê? Vamos lá na origem, vamos lá na ferida, vamos tratar desse problema.